Há 4 horas e meia, os melhores especialistas do país tentavam resolver o problema. E nada funcionava. Se você conseguir abrir esse cofre, eu te dou 200 milhões de reais. Se você conseguir abrir esse cofre, eu te dou 200 milhões de reais, disse o magnata em tom de provocação. Ele jamais imaginaria que a garota negra, franzina e exausta à sua frente, levaria aquelas palavras completamente a sério. E muito menos que ela faria o que nenhum especialista lhe conseguiu realizar. Antes de continuar, deixe nos comentários de qual estado você está nos acompanhando. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pará. Queremos conhecer nossos espectadores. O 38º andar do imponente edifício de vidro e aço na Avenida Paulista parecia suspenso em uma tensão quase palpável. Carlos Henrique Silva, empresário brasileiro descendente de árabes, contemplava a imponente porta blindada do seu cofre particular como se enfrentasse um inimigo invisível. Há 4 horas e meia, sua equipe de elite, o que havia de mais sofisticado em segurança cibernética no país, tentava desesperadamente resolver o problema. Utilizaram algoritmos de última geração, realizaram análises termográficas avançadas, estabeleceram um contato direto com os engenheiros alemães da fabricante. Absolutamente nada respondia. O painel digital continuava implacavelmente travado, protegendo não apenas centenas de milhões de reais, mas também documentos confidenciais de uma fusão empresarial que precisava ser finalizada em, no máximo, 90 minutos. Senhor Silva, esgotamos todas as possibilidades técnicas disponíveis, informou o Dr. Roberto Silveira, o coordenador técnico, enquanto passava nervosamente a mão pela testa suada, apesar do ar-condicionado industrial funcionando a pleno vapor. Os 6 especialistas, todos vestindo ternos que custavam mais que um carro popular, exibiam o mesmo semblante de derrota. Equipamentos ultramodernos estavam espalhados pelo piso de mármore italiano, parecendo ferramentas inúteis diante do desafio. Carlos Henrique Silva, aos 42 anos, herdeiro de um império energético e proprietário de um conglomerado com operações em 4 continentes, nunca havia experimentado tamanha sensação de impotência. Era respeitado em conselhos administrativos no Brasil e no exterior, consultado por ministros e presidentes de multinacionais. Mesmo assim, uma fechadura eletrônica o deixava completamente vulnerável diante de sua própria equipe. A ironia era cortante, como uma lâmina. Um homem capaz de adquirir quarteirões inteiros naquela avenida não conseguia acessar o próprio cofre. Do outro lado das janelas panorâmicas, São Paulo fervilhava em sua rotina caótica. Buzinas ensurdecedoras, luzes piscantes, trânsito congestionado, arranha-céus se acumulando até desaparecer na poluição atmosférica. Lá embaixo, nas vielas estreitas e esquinas esquecidas, existia outro Brasil. O Brasil da escassez, da fome crônica, das histórias que jamais chegam aos noticiários. Era um Brasil que Carlos raramente testemunhava. Vivia protegido por veículos blindados, elevadores privativos, seguranças armados e portas automatizadas. Todo o seu universo estava organizado para que ele não precisasse confrontar diretamente a desigualdade abissal do país onde construiu sua fortuna. Entretanto, naquele dia específico, esses 2 mundos estavam prestes a colidir de uma maneira que transformaria radicalmente a existência de muitas pessoas. Enquanto os especialistas debatiam intensamente sobre o cofre, uma figura diminuta, guiada simultaneamente pela fome desesperadora e por um talento que ninguém ali sequer imaginava que pudesse existir. Beatriz Santos, uma menina negra de 11 anos, sobrevivia nas ruas do centro de São Paulo há 10 meses, desde que o sistema de proteção à infância falhou com ela pela 4ª vez consecutiva. Apesar da pouca idade, movia-se pelo lado invisível da metrópole com a perspicácia de quem foi forçado a amadurecer prematuramente.
O corpo miúdo e o rosto ainda infantil funcionavam como proteção e vulnerabilidade simultaneamente. Às vezes, as pessoas fingiam que ela simplesmente não existia. Em outras ocasiões, tentavam se aproveitar da fragilidade que acreditavam enxergar nela. Naquele dia, porém, a fome torturava mais intensamente que o habitual. Beatriz não se alimentava adequadamente há 3 dias, sustentando-se apenas com água de bebedouros públicos. E quando tinha sorte extraordinária, um pedaço de pão que algum transeunte compassivo oferecia. O vento gelado de julho atravessava o casaco fino e rasgado, enquanto ela observava, do outro lado da calçada movimentada, o edifício espelhado da Silva Holdings e Investimentos. Havia ouvido de outros meninos em situação de rua que prédios corporativos descartavam grandes quantidades de comida de eventos e reuniões executivas e, geralmente, quanto mais elevado o andar, mais sofisticado e abundante era o buffet desperdiçado. Utilizando técnicas que aprendera com outras crianças de rua, esperou pacientemente a troca de turno na área de carga e conseguiu infiltrar-se por uma porta de serviço mal monitorada. Caminhava pelos corredores internos como se fosse completamente invisível, descalça. Seus passos quase não produziam som algum no piso gelado. As experiências em abrigos superlotados, escolas negligentes e ruas perigosas ensinaram 3 habilidades fundamentais: como interpretar o comportamento das pessoas, como detectar perigo iminente e, principalmente, como descobrir oportunidades onde todos os outros enxergavam obstáculos intransponíveis. O sistema de segurança do edifício era extremamente moderno, mas projetado exclusivamente pensando em adultos. Câmeras posicionadas na altura dos olhos, sensores nas portas principais, catracas eletrônicas, crachás de identificação, barreiras lógicas sofisticadas. Todo esse aparato ignorava completamente alguém capaz de se arrastar, passar por frestas estreitas e se espremer em dutos de ventilação. Beatriz possuía um talento raro e intuitivo com tecnologia. Computadores, smartphones, qualquer equipamento eletrônico com circuitos e placas parecia comunicar-se numa linguagem que ela compreendia instintivamente. Sempre que conseguia algum tempo na biblioteca pública, nos raros dias em que não estava fugindo de assistentes sociais, passava horas inteiras no computador. Aprendia programação de forma autodidática. Lia fóruns especializados em segurança digital, estudava códigos que mal sabia pronunciar corretamente. Enquanto subia pelas escadas de serviço, ouviu vozes alteradas e tensas vindas de um andar superior. Encostou cuidadosamente o ouvido numa tampa metálica de manutenção. Através do material condutor, conseguia escutar fragmentos da conversa. Criptografia avançada, falha sistêmica, prazo crítico, travamento generalizado. O estômago roncou tão intensamente que quase atrapalhou sua concentração. Ela lembrou o motivo original de ter entrado ali, encontrar comida. Talvez houvesse sobras de lanches de reunião, bandejas esquecidas ou alguém disposto a compartilhar alguma coisa. Valia a tentativa arriscada. Com a destreza de quem já havia feito aquilo inúmeras vezes, Beatriz localizou uma grade de ventilação que dava acesso direto ao escritório de onde vinham as vozes tensas. Ela sabia que a maioria dos adultos quase nunca olhava para o teto. Já havia explorado essa vulnerabilidade comportamental em outros lugares. Soltou a grade com extremo cuidado e se deixou cair silenciosamente para dentro da sala, que aos seus olhos parecia pertencer a outro planeta. O ambiente era o retrato absoluto do luxo empresarial. Quadros caríssimos nas paredes. Tapete tão macio que parecia engolir seus pés descalços, móveis ultramodernos, iluminação perfeita e climatização impecável. O que mais capturou sua atenção foi o grupo de homens de terno reunidos em volta de um cofre gigantesco de aço.
No chão de mármore, equipamentos sofisticadíssimos pareciam abandonados como brinquedos quebrados após uma birra infantil. Em poucos segundos, Beatriz analisou completamente a cena. O problema era claramente de natureza eletrônica. Painel com LEDs piscantes, placas de circuito expostas, aparelhos de teste conectados por cabos coloridos. O homem, no centro da operação, coordenava tudo com autoridade natural. O terno que vestia poderia comprar um apartamento de classe média. O jeito firme e decidido demonstrava que estava acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamentos. Beatriz já havia visto aquele rosto antes, em reportagens que lia escondida no computador da Biblioteca Municipal. Era Carlos Henrique Silva, o magnata dos negócios. Por um momento ela considerou seriamente voltar, produto de ventilação, e fingir que nunca havia estado ali. Mas a fome apertou novamente com força, e a curiosidade que sentia diante daquele painel complexo parecia acender algo poderoso em sua mente. Contra todos os seus instintos de autopreservação, deu um passo corajoso à frente. Vi o silêncio da sala, cara. Se te parece, ou se viraram simultaneamente 6 especialistas em segurança eletrônica e um bilionário descendente de árabes, que a encarava como se tivesse presenciado um erro impossível no sistema da realidade. Invasão de segurança, gritou o Dr. Silveira, levando instintivamente a mão ao radiocomunicador. Como essa menina conseguiu chegar até este andar? Um momento, disse Carlos, levantando a mão autoritariamente. Observava Beatriz com uma mistura complexa de espanto genuíno e irritação crescente. Como você chegou até aqui, criança? O estômago dela respondeu primeiro, roncando tão alto que ecoou pelo escritório silencioso. Beatriz ergueu o rosto com dignidade. Os olhos estavam firmes, sem qualquer sinal de medo ou submissão. Entrei procurando comida. Estou com muita fome, respondeu sem rodeios desnecessários. Mas enquanto falava, seu olhar deslizou naturalmente para o cofre e para o painel que ninguém ali conseguia destravar. E também estou percebendo que vocês têm um problema sério de computador. Os técnicos se entreolharam com expressões que variavam entre incredulidade e ofensa. Alguns deram risadas curtas e nervosas, outros pareceram genuinamente insultados pela observação de uma criança de rua. Dr. Silveira deu um passo intimidador à frente. Menina, isso é um sistema de segurança de padrão internacional. Esse cofre vale mais do que muitas casas inteiras. Você deveria. É um cofre Heidelberg, com tripla blindagem e criptografia quântica adaptativa, interrompeu Beatriz sem se aproximar fisicamente. O problema não está na trava mecânica, é uma sequência em cascata na autenticação biométrica multinível. Vocês estão insistindo numa liberação manual, quando deveriam reinicializar o ciclo temporal de verificação. A sala mergulhou completo silêncio sepulcral. Até Carlos, acostumado a ser sempre o mais preparado em qualquer conversa de negócios, perdeu completamente as palavras diante da menina negra de rua, que em poucos segundos descreveu com precisão técnica absoluta o que a equipe especializada não havia conseguido compreender em horas de trabalho intenso. O que ela acabou de dizer, murmurou Dr. Markus Hoffmann, especialista alemão em segurança cibernética, chamado especialmente de Berlim apenas para aquele trabalho, é uma análise extremamente precisa e sofisticada. Mas como uma criança conhece protocolos de criptografia quântica adaptativa? Questionou, genuinamente perplexo. Beatriz deu de ombros, sem desviar os olhos do painel complexo. Eu leio muito. O computador da biblioteca é gratuito. Nos fóruns especializados, as pessoas explicam esse tipo de coisa detalhadamente. É só prestar atenção e ter paciência para aprender. A fome voltou a apertar, dolorosamente. Se vocês me derem alguma coisa para comer, eu abro esse cofre para vocês. A frase ficou suspensa no ar, como uma provocação impossível. Dr. Silveira riu primeiro, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Dr. Silva, com todo respeito, precisamos chamar o conselho tutelar. Soltou uma gargalhada descontrolada.
Me deem comida e eu abro o cofre. Repetiu Beatriz com mais firmeza e determinação. Carlos observava a situação que parecia tão absurda que beirava o cômico. Uma menina descalça, com o cabelo preso de qualquer jeito, afirmando que podia realizar o que 6 profissionais altamente qualificados, cercados de recursos tecnológicos avançados, não conseguiram. Sua equipe riu junto, contagiada pela aparente impossibilidade. O som das risadas espalhou pelas paredes cobertas de arte, pelos quadros caros, pelo mármore polido do chão. Beatriz permaneceu imóvel e séria. Ela já conhecia intimamente aquele tipo de riso. Pais adotivos que não acreditavam em seu potencial. Professores que duvidavam que uma criança de abrigo conseguisse compreender matemática avançada. Funcionários públicos que só enxergavam mais um caso problemático para resolver. Nunca alguém com potencial real para contribuir. Quando o riso foi gradualmente diminuindo, Carlos enxugou uma lágrima no canto do olho. Muito bem, pequena gênio, disse, ainda com um sorriso condescendente. Se você conseguir abrir esse cofre, se fizer o que esses 6 homens altamente qualificados não conseguiram, eu te dou 200 milhões de reais. A cifra astronômica pareceu deixar o ar mais pesado e carregado. Combinado, respondeu Beatriz com seriedade absoluta. Já se aproximando determinadamente do painel do cofre, a atmosfera da sala mudou completamente. O humor deu lugar a uma expectativa tensa e quase sufocante. Dr. Silveira tentou intervir com urgência. Senhor, não é adequado nem seguro uma criança mexer num sistema desse valor astronômico? Se ela causar algum dano irreversível? Deixe, interrompeu Carlos, recostando-se confortavelmente na poltrona de couro. Qual é o pior cenário possível? Ela estragar alguma coisa que já está completamente inutilizável. Pelo menos teremos uma história interessante para contar. Beatriz ignorou completamente o debate entre os adultos. De perto, conseguia enxergar detalhes que os técnicos especializados não haviam percebido. Variações mínimas nos códigos de erro, LEDs piscando numa sequência que parecia aleatória, mas seguia um padrão, o ruído leve de componentes internos, tentando se proteger automaticamente. Para os homens de terno, o cofre representava um bloqueio impenetrável e frustrante. Para ela, era simplesmente um sistema lógico, pedindo para ser compreendido e respeitado. O problema não é a criptografia em si, murmurou, analisando cuidadosamente. Isso está fazendo vocês olharem para o lugar completamente errado. Dr. Hoffman se inclinou com interesse genuíno. Explique melhor essa teoria. Esses códigos se repetem exatamente a cada 47 segundos, apontou com precisão. Isso não é falha na criptografia, é estouro de memória no módulo de autenticação primária. Alguém modificou o tipo de acesso não faz muito tempo, não foi? Ela virou o rosto diretamente para Carlos. Vocês atualizaram o sistema recentemente, incluíram outro tipo de leitura biométrica. Talvez retina, talvez reconhecimento de voz, talvez outra camada de segurança. Carlos regalou os olhos com surpresa genuína. 3 dias antes, uma equipe especializada havia instalado novos leitores de íris importados da Suíça. Como você poderia saber disso? Essa informação é confidencial. O sistema novo está tentando comunicar-se com o antigo, mas em ritmos completamente diferentes. Continuou Beatriz com confiança crescente, toda vez que vocês tentam acessar. A parte nova envia solicitações de verificação mais rapidamente do que a antiga consegue processar e responder. A parte antiga interpreta isso como um ataque coordenado e bloqueia automaticamente todo o sistema. Então basta sincronizar os 2 sistemas. Arriscou o Dr. Silveira com esperança. Na teoria, sim, respondeu ela. Só que o painel manual não serve para isso. Vocês precisariam de acesso ao código-fonte raiz. Que nós não temos, completou o Dr. Silveira com frustração. As chaves de fábrica expiraram na semana passada.
Estamos aguardando atualização dos alemães. Vocês não precisam da chave de fábrica, disse Beatriz tranquilamente. Precisam entender o que faria o próprio sistema se reorganizar automaticamente. Ela se agachou perto da base do cofre e examinou uma pequena tampa de manutenção. Dentro, cabos coloridos, saídas de ventilação, LEDs discretos que ninguém havia considerado relevantes. Todo sistema inteligente tem um modo de emergência, pensou em voz alta. Algo que faz a máquina priorizar, continuar funcionando em vez de ficar fechada indefinidamente quando detecta que está em risco real. Carlos começou a acompanhar a lógica com crescente interesse. E você acredita que consegue ativar esse protocolo? Talvez, respondeu honestamente, mas preciso saber uma coisa importante. O que tem aí dentro que é tão urgente? Beatriz olhou rapidamente para o relógio digital na parede. Falta 1h20 minutos. Isso é só orgulho ferido? Ou tem gente que realmente depende dessa porta abrir hoje? Carlos engoliu em seco, percebendo a maturidade surpreendente da pergunta. Documentos jurídicos críticos, respondeu com sinceridade. Contratos de uma fusão empresarial que precisa ser assinada hoje. Se não acontecer, minha empresa pede uma aquisição de 3 bilhões de reais. Ela sentiu devagar a informação. Então, não é só para provar que você manda em tudo. Tem salário de funcionários, investimentos de terceiros, estabilidade econômica envolvida. Respirou fundo, tomando uma decisão. Eu vou tentar ajudar, mas preciso que todos se afastem e não interfiram no processo. Se o sistema detectar comandos demais ao mesmo tempo, vai interpretar como ataque coordenado e bloquear definitivamente. Os homens hesitaram, claramente desconfortáveis. Se você danificar alguma coisa irreversivelmente, começou o Dr. Silveira com preocupação. Vocês vão continuar exatamente no mesmo lugar, retrucou Beatriz com lógica implacável. Com o cofre fechado e o tempo acabando inexoravelmente, a diferença é que vão ter alguém para culpar, que não tem como pagar pelo prejuízo. Carlos levantou a mão autoritariamente. Deixem ela trabalhar em paz. Beatriz se aproximou do painel, como quem observa um jogo de xadrez extremamente complexo. Antes de tocar em qualquer botão, analisou meticulosamente tudo. Posição dos indicadores. Padrão de repetição dos erros. Quais campos estavam acessíveis? Quais não respondiam aos comandos? Esses modos de emergência não aparecem em manual oficial, comentou enquanto trabalhava. Os fabricantes incluem por questões de segurança e responsabilidade legal, mas não divulgam publicamente. Se divulgassem, qualquer pessoa poderia usar como brecha de invasão. E como você chegou a essa conclusão? Quis saber, Dr. Hoffman, genuinamente fascinado. Quando você vive na rua, aprende rapidamente a encontrar o que os outros escondem propositalmente, respondeu sem desviar a atenção. Comida atrás de restaurantes, tomada elétrica em lugar escondido, cantinho onde dá para dormir sem ser expulsa pela polícia. Sistema eletrônico é só outro tipo de esconderijo, mais sofisticado. Em vez de mexer diretamente no painel principal, Beatriz começou pelos sensores periféricos. Temperatura ambiente, umidade relativa, bateria de reserva, ventoinhas de refrigeração interna. Ela fez pequenas alterações calculadas, modificando leituras internas do sistema. O cofre passou a acreditar que algumas partes estavam superaquecendo perigosamente, que a umidade não estava nos parâmetros ideais, que havia risco real de dano aos componentes internos. Você está fazendo o cofre acreditar que está em perigo real, percebeu Carlos com admiração crescente. Isso não deixaria a segurança ainda mais rígida e impenetrável. Só se ele interpretar que o perigo vem de fora, explicou Beatriz pacientemente. Se parecer que o problema é interno, ele passa a querer se salvar, não apenas se proteger contra invasores. Algumas luzes começaram a piscar em padrões diferentes. Apareceram mensagens novas no display.
não apenas aquelas monótonas de autenticação falha, mas avisos específicos sobre integridade do sistema e preservação dos dados. Isso é genial ou uma loucura completa, murmurou Dr. Silveira, observando fascinado. Um pouco dos dois, respondeu o Dr. Hoffman. Ela está essencialmente hackeando o sistema usando a própria lógica de autopreservação dele. Beatriz foi ajustando parâmetros com precisão cirúrgica. O sistema agora vivia uma espécie de caos interno, controlado e calculado. A temperatura indicada subia gradualmente. A umidade variava em padrões preocupantes. O consumo de energia parecia oscilar perigosamente perto do limite máximo. Agora vem a parte realmente difícil, avisou com seriedade. Preciso fazer o cofre. Entender que a única forma de preservar o que está guardado é liberar o acesso manual antes de entrar em colapso total. Ela digitou não no campo principal de acesso, mas na área de controle ambiental e manutenção. A ideia era fazer o sistema associar o travamento absoluto ao risco de perda total e irreversível. O comportamento do cofre mudou drasticamente. Os erros pararam de se repetir do mesmo jeito monótono. Novos alertas apareceram em sequência. O sistema parecia estar tentando tomar uma decisão crítica entre diferentes protocolos conflitantes. Só que o cofre tinha mais camadas de segurança do que ela havia inicialmente imaginado. Enquanto alguns protocolos abriam brechas promissoras, outros surgiam automaticamente para reforçar o fechamento e a proteção. Ele está literalmente brigando consigo mesmo, explicou, observando os conflitos internos. Os modos de emergência entraram em conflito direto com os protocolos de segurança máxima. Ainda é possível abrir? Perguntou Carlos, verificando o relógio. Restavam exatos 43 minutos para o prazo fatal. Eu não sei com certeza, admitiu Beatriz com honestidade. Nunca trabalhei com nada tão complexo e sofisticado, mas também nunca tive 200 milhões de reais e tanta gente dependendo de um resultado. Carlos observava a menina com um respeito que só aumentava a cada minuto. Onde exatamente você aprendeu a raciocinar assim? Em que escola, que curso? Em abrigo superlotado, em casa de passagem temporária, na Rua Fria, respondeu sem autocomiseração. Quando ninguém realmente te escolhe como prioridade, você precisa entender rapidamente o que as pessoas querem. O que tem que mudar para não acabar sempre no mesmo lugar de abandono. As palavras dela ficaram suspensas no ar carregado de tensão. De repente, o painel começou a acelerar dramaticamente, exibindo códigos numa velocidade quase impossível de acompanhar visualmente. O sistema havia chegado ao seu limite absoluto de processamento. É agora, disse Beatriz, posicionando os dedos para o comando final. Em alguns segundos, o cofre vai ter que fazer uma escolha definitiva. Ficar travado e correr o risco de perder tudo o que protege, ou liberar o acesso por um período de emergência controlada. Ela olhou diretamente para Carlos. Se isso funcionar, não foi sorte nem acaso, avisou com seriedade. Foi cada noite mal dormida em calçada gelada, cada hora escondida na biblioteca estudando, cada dia em que eu precisei provar que valia a pena estar viva. Carlos concordou respeitosamente com a cabeça. Ela digitou a sequência final com precisão absoluta. O painel apagou completamente. Todas as luzes e avisos pararam simultaneamente. Por alguns segundos eternos, o cofre parecia um bloco sem vida, uma massa inerte de aço. Então um clique suave e quase inaudível quebrou o silêncio sepulcral. A trava principal cedeu com um som metálico satisfatório. A porta pesada se abriu alguns milímetros, revelando a escuridão do interior. Ninguém reagiu imediatamente. O choque era grande demais para processamento instantâneo. Eu não posso acreditar, murmurou o Dr. Silveira, balançando a cabeça incrédulo. Ela realmente conseguiu. Uma menina de 11 anos fez o que 6 especialistas internacionais não fizeram em 4 horas e meia. Dr. Hoffman empurrou a porta pesada com cuidado reverente. Lá dentro tudo estava em perfeita ordem.
Documentos organizados, pastas classificadas, caixas lacradas. Nada havia sido danificado ou comprometido. Carlos se levantou lentamente, ainda processando o que havia presenciado. 200 milhões, não é? Diz, lembrando da própria promessa. Eu falei que te daria 200 milhões de reais. Beatriz se virou, genuinamente surpresa. Eu achei que o senhor estivesse apenas fazendo uma piada. Eu estava fazendo, respondeu ele com seriedade total, mas não estou mais. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Beatriz não comemorou euforicamente. Não deu saltos de alegria. Apenas perguntou com maturidade impressionante. Por quê? Carlos respirou fundo, organizando os pensamentos. Porque você merece, respondeu com convicção. Você garantiu um negócio de bilhões e demonstrou uma capacidade que envergonha muitos profissionais renomados. Mas mais importante que isso, me mostrou que talento genuíno nasce onde quase ninguém tem coragem de procurar. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, processando. 200 milhões não é apenas dinheiro, disse devagar. É poder real. É uma chance de mexer em estruturas sociais. O senhor entende completamente o que está colocando na mão de uma criança como eu. Entendo perfeitamente, respondeu Carlos, e talvez seja justamente por isso que é a decisão certa. Beatriz pensou cuidadosamente. Se eu aceitar, não vai ser apenas para mim, afirmou com determinação. Vou sentir que tenho a obrigação moral de usar isso para outras crianças que vivem o que eu vivi e pior. Carlos assentiu com um sorriso genuíno. Então vamos fazer do jeito absolutamente certo, sugeriu. Nada de promessa solta ou informal. Vamos criar uma fundação com seu nome. O dinheiro será integralmente seu. As decisões serão exclusivamente suas. E a missão será cristalina. Procurar talento, onde quase ninguém se dá ao trabalho de procurar. Beatriz aceitou, mas impôs uma condição não negociável. Eu não quero uma fundação cheia de gente com currículo impressionante que nunca pisou numa periferia real, disse firmemente. Quero pessoas que saibam resolver problema de verdade, que entendam visceralmente o que é ser tratado como invisível pela sociedade. Advogados especializados foram chamados urgentemente. Contratos detalhados foram redigidos com precisão legal. A doação foi oficializada com todas as formalidades necessárias. Assim nasceu a Fundação Beatriz Santos, com 200 milhões de reais de capital inicial e uma missão absolutamente clara: encontrar inteligência onde a sociedade só consegue enxergar dificuldade e problema. 6 meses depois, a Fundação já havia mapeado mais de 1.000 crianças com habilidades extraordinárias em situações de vulnerabilidade. Em um grande congresso internacional sobre educação, Beatriz subiu ao palco principal. O auditório estava completamente lotado, com educadores, políticos e empresários. Hoje eu não vim falar de mim, começou com voz firme. Eu vim falar de quem nunca aparece nos slides de apresentação. Ela contou histórias detalhadas de meninos e meninas que inventaram soluções para problemas de água, alimentação e segurança, usando praticamente nada. Falou de jovens que aprenderam programação avançada em lan houses precárias. De outros que montaram redes de apoio em comunidades inteiras, sem saber o que era gestão em termos acadêmicos formais. O que essas crianças têm em comum? Perguntou retoricamente. Nenhuma delas foi reconhecida como talentosa pelos sistemas oficiais de educação. Ela apresentou dados estatísticos sobre evasão escolar, sobre a correlação direta entre renda familiar e acesso ao ensino superior, sobre quantas mentes brilhantes o país desperdiçava sistematicamente todos os anos. Quando vocês não reconhecem inteligência em contextos difíceis, disse olhando diretamente para a plateia, isso não é apenas injustiça social. É falta de visão estratégica. O Brasil perde soluções que poderiam transformar a vida de milhões de pessoas. Fez uma pausa dramática. Então eu pergunto, vocês estão realmente dispostos a mudar o jeito como procuram talento? Estão preparados para entrar em abrigos, periferias,
unidades socioeducativas, não apenas para controlar problemas, mas para procurar genialidade escondida. O público se levantou em massa. Aplausos prolongados e emocionados ecoaram pelo salão por mais de 5 minutos. 3 anos depois, a Fundação Beatriz Santos já atuava em 12 estados brasileiros. Havia ajudado centenas de jovens a registrar patentes, abrir pequenos negócios inovadores, desenvolver aplicados em bairros vulneráveis. Num centro comunitário na periferia de Salvador, diante de dezenas de adolescentes, Beatriz disse, há pouco tempo, muitos de vocês eram tratados como se não tivessem futuro algum. Hoje vocês demonstram que inteligência não depende de CEP, nem de sobrenome. Ela aparece onde alguém decide genuinamente acreditar. Ao lado dela, Carlos perguntou discretamente, valeu a pena toda essa responsabilidade? Ela sorriu de leve, observando os jovens. Vale cada segundo. E isso ainda é só o começo de uma transformação maior. Beatriz Santos transformou realidades, porque um dia alguém escolheu enxergar talento onde a maioria só conseguia ver pobreza e problema social. Na sua cidade, agora mesmo, existe outra criança assim. Um menino ou uma menina que já resolveu problemas que adultos formados não conseguiram, mas que continua completamente invisível para a escola, para as autoridades, para quem tem poder real de decisão. A questão não é se essa criança existe. A questão é, você vai escolher enxergá-la quando ela aparecer. Compartilhe histórias como a da Beatriz. Observe com mais cuidado as crianças que o sistema rotula como difíceis. Exija de quem governa que pare de medir apenas notas padronizadas e comece a levar a sério criatividade, resistência e capacidade de resolver problemas concretos. Pense na cruzar com criança em situação difícil no ônibus, na rua, na porta de uma escola. Em vez de desviar o olhar, pergunte a si mesmo o que ela já aprendeu sobre sobrevivência e adaptação que nenhum livro didático me ensinou. Talvez ali esteja alguém capaz de criar tecnologias revolucionárias, projetos sociais transformadores ou soluções que nem conseguimos imaginar ainda. Você não precisa ter 200 milhões de reais para fazer diferença real. Às vezes tudo começa com uma pergunta sincera, na hora certa, com um computador emprestado, com um convite para participar de um projeto, com a chance de apresentar uma ideia para quem pode apoiá-la. Foi assim com Beatriz, uma entrada por acaso num prédio de luxo, um cofre travado, uma promessa feita em tom de brincadeira, e a partir dali uma escolha consciente, tratar aquele talento como curiosidade passageira ou como algo que merecia investimento real e duradouro. Carlos decidiu acreditar de verdade. E, por causa dessa decisão, escolas revisaram processos seletivos, universidades criaram programas especiais, empresas passaram a buscar estagiários em lugares onde nunca tinham ido antes. Abrigos começaram a registrar e desenvolver as habilidades das crianças, não apenas ocorrências disciplinares. Comunidades deixaram de ser vistas exclusivamente como espaços de carência e passaram a ser reconhecidas como espaços de inteligência e potencial. Nada disso apaga o que Beatriz viveu nas ruas, mas muda fundamentalmente a pergunta principal. Em vez de por que essa criança chegou à rua, a sociedade começa a perguntar: quantas soluções estamos perdendo quando deixamos uma mente dessas dormir numa calçada gelada? Hoje, em algum lugar do Brasil, uma menina desmonta um aparelho velho para entender como ele funciona. Um menino organiza os amigos para dividir comida de forma justa e eficiente. Outra criança ajuda vizinhos idosos a mexer no celular e resolver burocracias digitais. Tudo isso também é inteligência aplicada. Talvez ninguém esteja percebendo ainda. Mas você pode ser a pessoa que enxerga, a pessoa que oferece um livro, uma escuta atenta, uma oportunidade real. A pessoa que pergunta: o que você sabe fazer?
Me mostra, porque eu quero aprender. No fim, o cofre mais difícil de abrir nunca foi o de aço alemão. Sempre foi o da nossa visão limitada sobre quem merece ser reconhecido como inteligente. Beatriz abriu os dois com a mesma determinação. Se esta história mexeu com você, não deixe que ela termine aqui. Conte sobre a Beatriz para alguém hoje. Para um professor, para uma pessoa que trabalha com projetos sociais, para alguém que ainda acredita que uns nascem inteligentes e outros não. Talvez ouvindo essa história, essa pessoa passe a olhar de outro jeito para a sala de aula, para o abrigo da esquina, para a própria família. E se você está assistindo essa história em vídeo, lembre-se, escreva nos comentários de qual estado você está nos acompanhando. Conte se já conheceu alguma Beatriz na sua vida. Compartilhe essa história com quem trabalha com educação, com crianças, com juventude. Histórias assim não existem apenas para emocionar. Elas existem para lembrar que cada vez que rimos, duvidamos ou ignoramos alguém por causa da cor da pele, da origem, da roupa, do endereço ou da condição social, podemos estar diante de uma mente capaz de mudar o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu naquele 38 andar na Avenida Paulista. Um bilionário brasileiro descendente de árabes, um cofre travado, 6 especialistas frustrados e uma menina negra descalça que só queria encontrar comida. No fim, o cofre abriu. Mas o que foi realmente destrancado naquele dia não foi apenas a porta de aço. Foi a forma como aquelas pessoas, e gradualmente o país inteiro, passaram a entender o que realmente significa ser inteligente. E, a partir daqui, a próxima decisão é inteiramente sua.